Reiteramos boas-vindas para o webinar Estratégias Brasileiras de Transformação Digital e Inteligência Artificial, realizada pela BINE e pelo IPD Eletro, com a colaboração dos representantes do MCTI, agradecendo aqui ao diretor José Gontijo, diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação Digital, que por problemas de agenda não pôde estar conosco aqui na abertura, mas está sendo representado pelo Henrique Miguel, que é o coordenador geral de Tecnologias Digitais, e pela Eliana Imediato, coordenadora geral de Transformação Digital do MCTI, que farão a apresentação aqui para nós. Gostaríamos de dar boas-vindas ao Henrique, a Eliana, a todos os participantes. Pedir a todos que deixem as câmeras desligadas, por favor, porque o evento está sendo gravado. Se depois for disponibilizado, o nosso sistema automaticamente coloca todas as câmeras ativas. Vou deixar quem for fazer a palestra com a câmera aberta, por favor. Lembrar que a todos que as perguntas ou eventuais sugestões podem ser feitas pelo chat. Nós convidaremos a todos a fazerem perguntas pelo chat, colocarem suas observações, na medida do possível, o Henrique e a Eliana vão respondendo. Caso sua resposta não tenha sido dada durante a reunião, nós podemos endereçar e depois você receberá a resposta. Já temos aqui mais de 110 associados e parceiros da BINE e IPD Eletro conectados. Eu gostaria de chamar o Henrique Miguel, coordenador-geral de Tecnologias Digitais do MCTI, para dar as boas-vindas e poder fazer aqui a abertura. Henrique, você está com a palavra. Muito obrigado. Ok, bom dia Israel. Cumprimento a todos os participantes aqui desse evento. Eu explico, eu estou de máscara porque eu retornei aqui ao Ministério, né? Então, o protocolo aqui exige, e na minha sala, apesar de ter uma sala mais reservada, mas normalmente a gente tem contato com outras pessoas. Então, é só uma questão aqui de realmente seguir os procedimentos. Mas eu estou utilizando um fone que eu creio que facilita aí a que todos possam entender e compreender bem essa fala inicial. Inicialmente, gostaria novamente, então, repito, agradecer à BINE por organizar esse evento, no qual nós vamos ter a oportunidade de trazer, né, as informações atualizadas sobre essas iniciativas para a transformação digital. Um programa muito importante que vem sendo executado, particularmente aqui no Departamento de Ciência, Tecnologia e Inovação Digital, que a gente denomina como DEPT, né? Um dos departamentos da nossa Secretaria de Empreendedorismo e Inovação aqui do Ministério da Ciência e Tecnologia. Outros temas estão relacionados a esse tema que será principalmente aqui apresentado hoje, que são tratados aqui mais na esfera do DEPT. Então, além da transformação digital, nós estamos trabalhando também intensamente com o Programa de Inteligência Artificial, com as atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação em tecnologias da informação e comunicação por intermédio dos programas prioritários da Lei de TICs e da própria gestão da Lei de TICs, a lei denominada até a 13969 como Lei de Informática, e o programa PADIS. Esse conjunto, então, de temas, né, que na realidade se constituem em políticas estratégicas, eles são o dia a dia do departamento, no qual nós contamos com o apoio, claro, do secretário e também do ministro e de diversas ações e mecanismos e instrumentos paralelos, como, por exemplo, os recursos do FNDCT também são destinados para apoiar esses grandes temas aqui de transformação digital, de inteligência artificial e outros programas correlatos que estão na esfera dessa transformação, dessa estratégia brasileira para a transformação digital, que será aqui apresentado. Eu não vou fazer aqui antecipar as informações que a Eliana vai passar, então eu vou aqui nas ações que a gente executa normalmente em parceria com a BINE, né? Com a BINE, com as empresas, com as instituições, que são os programas prioritários e a gestão da lei. Os recursos dos programas prioritários, então, estão sendo destinados para apoiar a estratégia brasileira para a transformação digital. Os recursos dos programas prioritários também
nós estamos abrindo chamadas, estamos destinando recursos para apoiar projetos nas linhas dos eixos habilitadores, dos ambientes que estão sendo priorizados para as instituições e para as empresas, que então demonstram e trazem interesse ao Ministério de participarem desses programas. Okay? Mas também, dentro das próprias atividades das empresas habilitadas, né, das empresas que usufruem dos incentivos, tanto da Lei 8248, a Lei de TICs, quanto do programa PADIS, nós vemos o interesse das empresas, né, que são beneficiárias, que têm os compromissos de realizar investimentos em pesquisa e desenvolvimento, em destinarem recursos em convênio, em investimentos internos, para desenvolvimento de atividades, seja de software, seja de componentes e também de equipamentos, destinados a ampliar a atuação e a participação nesse movimento que se verifica cada vez mais forte, muito acelerado por conta da pandemia, da transformação digital da sociedade. Então, o Israel e todos os participantes aqui, essa é a mensagem inicial. É um trabalho que a gente tem certeza que já deu os primeiros passos, os primeiros resultados, mas tem ainda um longo caminho a seguir. E fazer a divulgação dessas ações que estão em andamento, né, para as empresas, para as instituições de P&D, para a comunidade de TICs e além da área de TICs também. Então, é uma ação realmente muito importante que tem sido estimulada aqui pelos nossos diretores, né, para que cada vez mais conheçam essas atividades e essas ações e participem, despertando interesse, não só por investirem, investimento aí das mais diversas formas, como já mencionei, e participem também das ações, dos programas, dos editais, das chamadas, dos projetos cooperados, dos programas prioritários e demais ações que estão em andamento. Bom, eu passo agora a palavra para a Eliana, que posso dizer assim, a principal gestora dessa ação aqui, com a sua equipe, né, claro, e que essas ações, repito, permeiam, por exemplo, as atividades que eu desenvolvo no dia a dia, que é estar mais próximo das empresas habilitadas, tanto na lei de TICs quanto no programa PADIS, programa, aliás, que foi renovado, a legislação do PADIS foi renovada por mais 5 anos. Contamos aí com a participação direta e intensa da BINE, a quem novamente a gente agradece, e com isso abre-se aí uma oportunidade de diversificar não só o desenvolvimento e a fabricação de componentes semicondutores, circuitos integrados, sensores, diversos tipos de componentes que poderão e são fundamentais para o crescimento da transformação digital brasileira e do mundo como um todo. Então, Israel, muito obrigado. Se me permitir, eu já passo a palavra para a Eliana dar continuidade, então. Um abraço a todos, que tenhamos aí uma boa manhã. Israel, eu vou precisar me ausentar. Eu tenho agora que cuidar de um outro assunto relacionado aqui a uma comissão que está selecionando uma OS, e as questões direcionadas que eu possa esclarecer sobre a lei de informática e o programa PADIS podem ser direcionadas e eu respondo, então, por e-mail. Eliane, então passo para você, tenho aí um bom evento agora. Muito obrigado. Obrigada, Henrique. Muito obrigado, Henrique. Israel. Eliana, eu só queria, desculpa te interromper, eu só queria agradecer ao Henrique pela abertura, né, colocar a BINE sempre à disposição, comentar que a renovação do PADIS foi um marco essencial para o setor, né, não só para o nosso setor, mas para outros setores também. O trabalho que nós participamos junto à Câmara da Indústria Automotiva, lá no Ministério da Economia, é um trabalho conjunto entre entidades, entre ministérios, né, e que está com uma grande perspectiva de futuro para o desenvolvimento tecnológico e inovação no Brasil. Eliana, pode ficar à vontade para você fazer sua apresentação. Muito obrigado. Obrigada, Israel. Agradeço os comentários iniciais do Henrique. Eu vou fazer uma apresentação um pouco longa, né, que eu conversei com Israel, mas eu vou apresentar aqui o estágio que está o trabalho de transformação digital. Então, nós temos várias frentes abertas. Essa é a primeira apresentação que eu estou fazendo esse ano. Então, eu estou trazendo aqui já bem
com os resultados assim bem fresquinhos, né? Os resultados que nós tivemos no final do ano e algumas propostas para 2022. Eu também, como estou com um problema aqui no meu computador de projetar, o Israel que vai passar os slides para mim, né, Israel? Te agradeço já de antemão. Então, vou começar falando, né, mostrando aqui esse primeiro slide, que ele representa o que nós estamos fazendo no que se refere à transformação digital no Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, nós temos a estratégia de transformação digital como nosso pano de fundo, como a orientação do nosso trabalho, e temos os ambientes que foram priorizados e os eixos habilitadores. Então, é dessa forma que nós estamos trabalhando. Do lado esquerdo, nós temos as câmaras, Câmara de Cidades, do Agro, da Saúde, a Câmara da Indústria, a Câmara do Turismo, e temos também, do outro lado, ações focadas em eixos, em tecnologias habilitadoras. Nós temos a Estratégia Brasileira de Transformação Digital, temos o Plano de IoT, temos ações de segurança cibernética, comunicações avançadas, a gente está começando agora com um trabalho grande em computação quântica, e temos também ainda para nos subsidiar, para nos deixar assim, nos manter atualizados e promover melhorias no nosso trabalho e cooperação, um trabalho intenso também em cooperação internacional, que eu também vou falar aqui ao longo da minha apresentação. O próximo, por favor, Israel. Então, o que eu vou mostrar aqui para vocês com relação a cada uma das câmaras, antes eu queria dizer o seguinte, como eu disse para vocês, a estratégia brasileira de transformação digital, que ela é o pano de fundo do nosso trabalho, ela está em fase de atualização. Ela foi lançada em 2018, depois de passar por um processo de... Acho que tem algum microfone aberto, pessoal. O fone ficou desativado. Essa parte do status também. E aí você vem configurar. Israel, alguém tinha me mutado. Acho que vocês não... Acho que agora estão me ouvindo agora? Agora estamos ouvindo. Agora tá sim, bom. Liana. Obrigado. Ok. Então, a Estratégia Brasileira de Transformação Digital, que é o nosso norte, ela está em fase de atualização, como define o decreto que ela lançou em 2018. A consulta pública, ela foi encerrada em 14 de fevereiro, a gente teve um adiamento de um mês, que seria encerrado em 14 de janeiro, mas ela encerrou em 14 de fevereiro. A gente está no momento em fase de apuração das sugestões da consulta pública, e fizemos uma série de reuniões ao longo desse mês de fevereiro com várias áreas, com várias instituições, para que a gente pudesse colher sugestões para uma nova estratégia brasileira de transformação digital. Essas sugestões e essa nova estratégia, essa revisão, ela vai orientar o trabalho daquelas câmaras e também dos grupos focados em tecnologia. A nossa expectativa é de lançar a nova estratégia em final de maio ou junho, porque nós temos um processo grande de discussão. Participar desse processo de discussão que o Ministério conduziu esse ano e no ano passado, cerca de 700 a 800 pessoas que foram ouvidas desde as oficinas do ano passado até as reuniões focadas com grupos que nós fizemos esse ano. Então, nós vamos ter que consolidar as informações e depois retornar para que todos possam saber a proposta que nós vamos lançar. Então, esse é um trabalho intenso, é a grande prioridade que a gente está na nossa área atualmente, que é atualizar a nossa estratégia. A próxima, por favor. Então, como eu disse, ela vai conduzir, orientar o trabalho que a gente está fazendo nos diversos grupos. Um dos grupos é a Câmara da Indústria. A Câmara, ainda sobre a estratégia de transformação digital, é importante dizer que ela é de responsabilidade da Casa Civil da Presidência da República, e o Ministério da Ciência e Tecnologia ele faz a secretaria executiva desse trabalho. Então,
é importante que as pessoas saibam que essa estratégia está ligada à presidência da República, porque isso demonstra que ela está distribuída em todas as áreas, não só no Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, ela é uma estratégia que é de responsabilidade de todo o governo federal e também com a participação de vários setores da sociedade. A Câmara da Indústria, que é o nosso grupo mais sólido, mais antigo que a gente está trabalhando, ela é uma parceria de coordenação do Ministério da Ciência e Tecnologia com o Ministério da Economia. Essa Câmara, formalmente, ela existe desde 2019, mas é um trabalho que nós iniciamos desde 2015, com a participação de diversos atores da sociedade. Em 2021, os destaques do trabalho da Câmara foi a conclusão de um trabalho de normalização 4.0, do Roadmap, um trabalho com uma participação intensa da BINE nesse trabalho, tanto ao levantar essa demanda para o Ministério, tanto na condução desse trabalho que foi feito por consultores com grande conhecimento nessa área de normalização 4.0, a gente verificando o que está acontecendo no mundo e para poder, e passamos também depois do trabalho concluído, né, que teve com foco em inteligência artificial, segurança cibernética, redes industriais e interoperabilidade, a gente também passou por um trabalho grande de divulgação desse trabalho que a gente fez, que é muito importante a gente contar com a participação da BINE para levar esse tema para os associados, né? Fizemos também um debate sobre inteligência artificial. Esse é um assunto que eu ainda vou falar mais detalhadamente ao final. Começamos a discutir no final do ano passado a baixa utilização dos instrumentos de fomento que foram criados por solicitação da Câmara da Indústria, como o NovaCred 4.0 e o Serviço 4.0 do BNDES. A gente vai conduzir essa discussão ao longo desse ano, porque essas linhas de fomento foram criadas a pedido da Câmara e a gente está concluindo que tem e as agências estão concluindo que tem uma baixa utilização. Está sendo conduzido também um trabalho conduzido pelo Ministério da Economia de patentes 4.0, apoio à pesquisa em 5G, o edital que foi feito pela FINEP em 2021 para apoio de projetos de tecnologia 4.0, ele deve ser, a execução dos projetos ela foi dada, começada em 2021, e com os novos recursos do FNDCT, agora em 2022, a FINEP deve apoiar novos projetos que não conseguiram ser financiados naquele momento. Então, de cada uma das áreas, eu vou falar alguns destaques e vou me aprofundar um pouco mais em inteligência artificial. A próxima, por favor, Israel. A Câmara das Cidades também é outro fórum que nós coordenamos aqui no Ministério, em parceria com o Ministério de Desenvolvimento Regional. Os destaques também em 2021, que vão se refletir agora para 2022, foi o lançamento da plataforma inteligente, que foi uma plataforma que foi financiada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e elaborada com a participação da RNP e do CTI, o Centro de Tecnologia Renato Acha, que é um diagnóstico de maturidade para cidades inteligentes e sustentáveis. Essa plataforma ela já está no ar. Todos esses temas, tudo que eu estou falando aqui, está no site do Ministério da Ciência e Tecnologia. Depois, ao final da minha apresentação, eu vou colocar o link do site do Ministério, onde todas essas informações estão lá. O MDR ele está conduzindo um programa de financiamento para as cidades para apoiar os municípios. O Ministério da Ciência e Tecnologia também tem um projeto chamado City Nova, que é um planejamento integrado para cidades sustentáveis. Estamos apoiando também, na Câmara de Cidade, ações de conectividade para cidades inteligentes. Essa é uma ação do Ministério das Comunicações, que prevê adequação de normas da Lei Geral de Antenas e compromissos que foram firmados no âmbito do edital do 5G. Então, o Ministério das Comunicações tem uma série de ações
para essa parte de conectividade de cidades advindos dessas duas áreas, da lei de antenas e do edital de 5G, e também vamos continuar apoiando os projetos, a execução dos projetos do edital da FINEP, que também apoiou projetos para cidades e que deve ter novo apoio agora em 2022. O próximo, Israel, por favor. A Câmara Agro, que também é uma outra Câmara, que nós discutimos os temas do Agro 4.0, e é coordenada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e o MAPA. Ela também tem uma demanda muito grande de atividades, o MAPA tem políticas ter uma política própria para inovação no agro e conectividade. É uma Câmara que tem um trabalho interessante. Os destaques de 2021 são mapeamento de ambientes de inovação para o agro. Foram também feito um trabalho de identificação dos instrumentos de fomento e financiamento. A BDI tem lançado editais de tecnologia 4.0. Os projetos também do edital da FINEP de tecnologias 4.0, eles apoiaram o ambiente do agro. Nós estamos apoiando também com recursos do Ministério da Ciência e Tecnologia um projeto chamado FarmLab da Embrapa, que é um laboratório experimental para o agro 4.0. Estamos ampliando a infraestrutura para previsão climatológica, também um projeto financiado pelo Ministério do Ciência e Tecnologia para o Instituto Nacional de Meteorologia. E também foi lançado pelo Ministério da Agricultura uma plataforma de inteligência artificial para o agronegócio. A próxima, por favor. A Câmara do Turismo, que é a Câmara nova, um grande desafio aqui para o Ministério da Ciência e Tecnologia, que é um tema novo, que o Ministério não tem tradição em trabalhar, mas foi uma Câmara que foi criada também para enfrentar essa questão do grande impacto que a pandemia trouxe para a Câmara do Turismo. Ela também é coordenada em parceria do Ministério da Ciência e Tecnologia e pelo Ministério do Turismo. Os destaques do trabalho da Câmara do Turismo foi um projeto chamado Desafio Turistec, que é a seleção de projetos de transformação digital para o turismo. Esses projetos já foram selecionados, são apoio a startups com aplicação no turismo. O Ministério do Turismo está atualizando a Estratégia Nacional de Inovação em Turismo, já prevendo ações de transformação digital. Essa atualização ainda não está pronta e deve ficar pronto. E aqui está repetido aqui e tem o diagnóstico Turistec, que é também uma avaliação que o Ministério da Agricultura está fazendo para desafios no ecossistema de turismo. Então, todas essas atividades, elas são coordenadas pelo Ministério do Turismo, tem eles acompanham muito ações que são feitas pela Espanha, que tem um trabalho forte em transformação digital para o turismo. Então, esse trabalho da Espanha, que tem orientado fortemente esse trabalho da Câmara do Turismo. O próximo, por favor. Não está no meu slide, mas eu queria dizer que a Câmara da Saúde, ela foi uma Câmara que não foi totalmente implementada, apesar da gente estar apoiando alguns projetos em saúde, e agora, desde o final de dezembro, nós estamos trabalhando com um grupo de instituições que trabalham com saúde digital, e agora, nos primeiros meses de 2022, a Câmara de Saúde deve iniciar os trabalhos, que é um tema que agora que a pandemia já seguiu mais um rumo, a gente já está trabalhando com condições de implementar e tratar desse assunto, porque nos primeiros momentos o foco foi muito no apoio, nas questões do Covid, e agora a gente já tem também uma série de atividades digitais, inclusive apoiando todas essas áreas de transformação digital, e a gente está trabalhando na montagem e na estruturação da nova Câmara de Saúde. Eu vou falar um pouco agora do que a gente está falando em inteligência artificial, que é uma das tecnologias que habilitam todo esse trabalho
de transformação digital. Então, foi lançado, se puder passar, Israel, por favor. A gente teve um trabalho muito grande ao longo de 2019 e de 2020, de um grupo que foi coordenado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia para identificar o porquê de ter uma estratégia de inteligência artificial. Vários países já estavam trabalhando com inteligência artificial, vários países já tinham uma estratégia de inteligência artificial. Então, ao longo de 2019, foi criado um grupo para discutir o porquê de criar uma estratégia. Foi identificado quais os problemas apontados, né, nesse diagnóstico. Então, que o Brasil apresenta uma deficiência no investimento de ambiente de negócios, na estrutura tecnológica, que é necessário focar na resolução de problemas concretos e que o Brasil precisa avançar na ciência, tecnologia e inovação para se tornar competitivo no mercado mundial. Esses são diagnósticos que todos conhecem, né? Mas com base nisso também se definiu focar de ter uma estratégia de inteligência artificial. Então, buscando que a gente pudesse criar um ambiente, né, de negócios, um ambiente para proporcionar o desenvolvimento de uma infraestrutura adequada em inteligência artificial, também foi uma das questões levantadas nesse diagnóstico para a gente criar a estratégia, né? Então, a gente viu como oportunidade de ter inteligência artificial como impulsionadora para a inovação e considerando que a IA é uma tecnologia disruptiva que é capaz de levar o Brasil para melhorar o desenvolvimento tecnológico. A próxima, por favor. Aí, com base nessas situações, nessas colocações, o Ministério, depois de um processo de consulta pública, do processo de discussão, ao longo de 2019 e 2020, lançou, no começo de 2020, uma portaria, né? Essa data é abril, essa portaria está aqui em agosto, mas ela é abril, né? Ela criou uma portaria para a inteligência artificial. E, com base nisso, a gente começou as nossas discussões e a estratégia de inteligência artificial foi lançada e nós passamos também a discutir, com base nisso, várias questões envolvendo a inteligência artificial no país. Nós criamos um comitê de coordenação, um comitê de governança da Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial e passamos a acompanhar várias discussões que estão acontecendo no país. A próxima, por favor. A estratégia de inteligência artificial, esses são os objetivos, né, da nossa estratégia: contribuir para a elaboração de princípios éticos para o desenvolvimento e uso da inteligência artificial, promover investimentos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, remover barreiras de inovação em IA, buscar capacitar profissionais para o ecossistema de IA, estimular a inovação e desenvolvimento de IA da inteligência artificial brasileira no ambiente internacional e promover um ambiente de cooperação entre os diversos setores, tanto público quanto privados, quanto a academia. Então, com base nesses objetivos que a gente está conduzindo a nossa estratégia. Por favor, a próxima. A estratégia que foi lançada por essa portaria, né, ela tem 9 eixos. Esses eixos que estão aí citados são os eixos transversais e os eixos verticais. Nós temos como eixos transversais a questão da legislação, a regulação e uso ético, a governança da inteligência artificial e os aspectos internacionais. E eixos verticais, a educação, a força de trabalho e capacitação, pesquisa, desenvolvimento e empreendedorismo, aplicação dos setores produtivos, no setor público e na segurança pública. A estratégia, conforme ela foi elaborada, ela tem 73 ações estratégicas que são distribuídas nesses 9 eixos. Então, esse comitê de governança, que foi criado em 2021, ele tem uma coordenação do Ministério da Ciência e Tecnologia, tem a Secretaria Executiva do Comitê, feita pela nossa equipe aqui da Coordenação Geral de Transformação Digital, com o apoio da Rede Embrap de Inteligência Artificial.
E cada um desses eixos, eles são coordenados por instituições da sociedade. O Ministério, ele convidou instituições para coordenar cada um desses eixos. Então, é um trabalho interessante que a gente está fazendo em parceria com várias instituições, a partir do momento que nós trouxemos para a gestão da EBIA instituições que estão trabalhando com as atividades e conhecem mais até do dia a dia, do que o Brasil precisa, do que o trabalho aqui da nossa equipe do Ministério da Ciência e Tecnologia, que é muito reduzida e a gente só consegue trabalhar com o auxílio dessas instituições. Próximo, por favor. Então, em 2021, o que nós fizemos? Nós criamos essa governança, nós tivemos um trabalho muito grande para organizar essa governança da EBIA, porque não só montar essa estrutura, mas também como convidar as instituições, saber se essas instituições têm interesse, conhecer o que elas estão fazendo, buscar o comprometimento e a parceria de cada um. Então, foi um trabalho que levou alguns meses ao longo de 2021 para que a gente pudesse consolidar esse grupo que está trabalhando em parceria com o MCTI. Como eu disse, a governança é feita pelo Ministério, com a rede Embrapi de inteligência artificial na coordenação, e nós temos hoje 56 instituições que participam de todo esse processo, tanto do grupo de governança quanto dos subcomitês temáticos. Cada um daqueles eixos que foram apresentados no slide anterior, eles se tornaram um subcomitê temático. Então, ele é composto por um coordenador titular e um coordenador suplente. Esses coordenadores são institucionais. Então, nós não estamos trabalhando aqui com pessoas, e sim com instituições que estão coordenando. E criamos também o regimento interno da EBIA, fizemos nosso primeiro relatório de acompanhamento e elaboramos o plano de trabalho para 2022. É importante eu dizer aqui que o trabalho de leitura de conhecimento dessas 73 ações estratégicas, ele levou um tempo e foi um trabalho muito importante que foi feito por esses grupos, porque a gente pôde identificar o que já tem no país, que já está sendo feito, para onde a gente deve ir, que várias ações se relacionam com outros eixos, apesar de estar em um eixo, elas têm relação com o outro, então foi um trabalho grande que nós tivemos dos coordenadores dos subcomitês temáticos, para a gente chegar no ponto de iniciar essa execução agora em 2022. A próxima, por favor. Aqui eu vou passar rapidamente por cada um dos eixos, né? Então, a gente tem o eixo de legislação, regulação e uso ético, que ele é coordenado pela ABS e tem como suplente o Movimento Brasil Competitivo, né? Então, aqui nós temos as iniciativas, nós já conseguimos, cada eixo priorizou iniciativas para 2022, né? Desenvolvimento de um framework e recomendações para uma IA ética com mitigação de riscos e vieses, desenvolvimento de um repositório dinâmico de legislação e revisão do modelo regulatório, sandbox, para acompanhamento de ativo dos projetos de lei em andamento e propor diretrizes e políticas para as melhores práticas do desenvolvimento de IA e ética. Também gostaria de ressaltar que esses coordenadores de eixos, essas instituições que participam de cada eixo, eles também estão ajudando o Ministério em outras atividades que se relacionam com a IA. Por exemplo, na discussão dos projetos de lei que estão sendo discutidos no Congresso, a gente faz uma discussão com cada um deles para nos subsidiar com temas que a gente deve levar. Também os participantes nos ajudam nas ações de cooperação internacional, nos eventos que a gente participa, quando nós somos convidados a apresentar o que está sendo feito em inteligência artificial no país. O próximo, por favor, Israel. O eixo 2, que é o eixo de governança de inteligência artificial, que é coordenado pelo CGI-BR e tem como suplente o I2AI, que é uma instituição também ligada à inteligência artificial. O projeto principal, no projeto anterior, foi uma carta aberta que foi feita de inteligência artificial no final do ano.
A gente está discutindo com esse eixo a elaboração de um projeto de indicadores de IA aqui no eixo de governança. O Ministério já tem recursos destinados para que a gente possa fazer com o CGE um projeto para definir indicadores de inteligência artificial, e também com esse eixo de governança a gente deve começar agora, nos próximos meses, a criar um observatório de inteligência artificial no Brasil para conectar, que será, além de trazer as informações que a gente atualizadas, que também possam se conectar com outros observatórios internacionais. Próximo, por favor. O eixo 3, que é o eixo de aspectos internacionais, que ele é coordenado pela CESPRO, e tem como suplente o CPQD, que é um instituto da Embrapi. Então, a gente está trabalhando também nesse eixo com uma parceria muito próxima do Itamaraty, que tem vários trabalhos já feitos de identificação do que está sendo feito em vários países. A equipe do Itamaraty nas embaixadas, eles estão fazendo vários levantamentos para trazer para o que está sendo feito nos outros países, o que pode ter de correlação e parceria que pode ser feito aqui no Brasil com esse trabalho, principalmente que está sendo trazido, essas informações que o Itamaraty está nos trazendo. A próxima, por favor. O eixo 4, né, que é qualificação para o futuro digital, que tem quem é o titular é a Brascom, e também temos como suplente aqui a Sociedade Brasileira de Computação. Então, a Brascom ela tem vários trabalhos aqui focados nessa parte de identificação de como faz sempre estudos para saber como é que está a questão da qualificação de pessoas. Então, a gente está com a prioridade que foi feito para esse ano é propor no âmbito da Base Nacional de Currículos opções de disciplinas avançadas que permitam o aprofundamento de tecnologia de formação e comunicação, em particular inteligência artificial, criar programas de formação tecnológica para professores e educadores, e a gente está também fazendo um trabalho agora junto com a Brascom para apoiar um grande projeto de capacitação de pessoas também no país em transformação digital. A próxima, por favor. O eixo 5, que é força de trabalho para trabalho e capacitação, que é coordenado pelo Cimatec e tem como suplente a Softex, que o foco aqui é ampliar a oferta de cursos de graduação e pós-graduação ligados à inteligência artificial, fazer parcerias com o setor privado e academia para políticas que incentivam a formação e capacitação de profissionais e estimular que empresas e órgãos públicos implementem programas de treinamento contínuo para a força de trabalho. Esse tema da força de trabalho e capacitação, nas discussões que nós tivemos agora para a revisão da edital, ele é o tema de destaque. Todas as reuniões que nós fizemos, sem exceção, todas trouxeram essa questão da formação de pessoas como o grande desafio para o país. Então, esse é um tema que a gente está muito buscando uma forma de cada vez mais tentar resolver essa questão, e é um assunto que tem que ter a participação de todos, não dá para esperar que esse trabalho vai ser resolvido só com a participação do governo. Próximo, por favor. O eixo 6, que é pesquisa, desenvolvimento e inovação, que é coordenado pela BIPT e tem como suplente a FINEP. A gente está definindo áreas prioritárias para investimentos, propor políticas públicas para viabilizar o aporte de recursos e promover a pesquisa de informação em sistemas de IA. Eu queria destacar aqui o Centro de Inteligência Artificial, que o Ministério está apoiando em parceria com a FAPESP e o Comitê Gestor da Internet. São 6 centros que já foram selecionados e outros 2 que estão em fase de seleção, eu vou falar um pouco mais na frente. Tem um programa que foi financiado pelo Ministério com a Softex, um programa piloto de IA2, que nós chamamos, que é para apoio a startups, para aceleração de startups. A gente está, nesse momento, já discutindo a segunda etapa desse projeto IA2, a própria criação da rede Embrap de inteligência artificial, que também vou falar mais na frente, a plataforma aberta Dojo,
do CPQD, de inteligência artificial, a FINEP, que tem desde 2020 fazendo editais para apoiar transformação digital, e agora, em breve, no próximo mês de março e abril, junto com a FINEP, vão ser lançados 2 projetos para inteligência artificial, um para apoio a startups, com parceria com empresas âncoras, e outro para desenvolvimento de aplicações para o setor público, muito ligado com o que está sendo feito pela estratégia de governo digital, que é coordenado pelo Ministério da Economia, e ainda projetos de PIDI que estão sendo apoiados pela Lei de Informática, que eu também vou falar mais na frente. O próximo, por favor. O eixo 7, que é a aplicação do setor produtivo, que tem como titular a BBI, suplente a BINE, que também participa sempre com a gente em todos os nossos grupos, né, Israel? A gente tem sempre a participação ativa da BINE, né, que é fomentar o surgimento de novas startups, por meio de novas parcerias público-privadas e criar redes de colaboração entre startups de base tecnológica e empresas. O próximo, por favor. Aplicação no poder público. Esse é um trabalho que a gente faz, que é coordenado pela Abria e como suplente o C4IR, onde a gente tem também uma ligação muito forte com o pessoal do Ministério da Economia, no que se refere, no pessoal que coordena a estratégia brasileira de governo digital, que é uma estratégia que tem muitos resultados. O governo hoje ele tem muitas atividades que podem ser relacionadas aqui. A gente pode falar que o governo federal hoje, todos os ministérios, todos, têm processos já automatizados. O governo já há muitos anos, os órgãos do governo não usam mais papel, todos os processos são em meio eletrônico, não existe mais processos em papel, assinaturas em papel. Isso eu já estou falando de mais de 5 anos que as entidades do governo trabalham com o SEI, que é um serviço onde tudo que entra no Ministério até a saída, todos os passos são eletrônicos. Isso é uma coisa muito importante dizer isso, porque não existe mais processos que não sejam públicos, né? Porque o SEI é um sistema público. A questão, por exemplo, do Conect SUS também é resultado de trabalhos dessa... Hoje a pessoa toma vacina, no dia seguinte já tem seu certificado. O check-in eletrônico que é feito nos aeroportos. E inúmeros processos que são feitos pelo governo, promovidos pela estratégia de governo digital. Então, esse eixo ele tem uma importância para poder melhorar o atendimento ao cidadão. E, como eu disse, a gente deve lançar em breve um edital da FINEP para aplicações em instituições públicas. A próxima, por favor, que é o último eixo. É o eixo segurança pública, né, que é coordenado pela Transparência Brasil e que tem como suplente o Ministério da Justiça, que estimular que os órgãos que venham a fazer uso da inteligência artificial para monitoramento apresentem relatório de impacto de proteção de dados previamente à implementação, apresentar relatório estatístico de resultados dos serviços implementados, e uma coisa que a estratégia não focou no primeiro momento e que a gente já está discutindo para poder inserir numa próxima revisão é a questão da segurança cibernética. A gente não optou por não alterar ainda a estratégia, que a gente colocasse ela em marcha para que depois a gente pudesse fazer uma revisão e inserir temas que são importantes. A segurança cibernética é um item importantíssimo nesse trabalho e a gente precisa, talvez, na próxima revisão que a gente vai fazer esse ano, inserir esse tema. A próxima, por favor. Em 2022, a gente vai fazer com que essas iniciativas elas se tornem ações concretas, né? De buscar financiamento. A gente não temos recursos suficientes para fazer tudo que se espera, mas a gente hoje conta com o orçamento do Ministério, com recursos do PPI, da Lei de TICs, com emendas parlamentares e com recursos do FNDCT, que são operados pela FINEP e pelo CNPq,
recursos da FAPESP que estão sendo investidos, Sistema S e outros parceiros que têm também apoiado e que são sempre muito bem-vindos para apoiar os projetos de inteligência artificial. E aqui embaixo nós já temos o nosso cronograma das reuniões que nós vamos fazer da EBIA. A próxima, por favor. Bem, para dar suporte a esse trabalho da estratégia, nós lançamos, junto com a FAPESP e o Comitê Gestor da Internet, um edital onde foram selecionados 6 centros de inteligência artificial. Esses centros já têm a liderança, são parcerias público-privadas, eles são centros que, apesar de estar localizados em determinados estados, eles são centros que serão centros nacionais. Então, a gente tem focado em aplicações para cidades, o centro que é liderado pela USP São Carlos, que fica na cidade de São Carlos, 2 centros em saúde, um que é liderado pela UFMG e outro pela Universidade Federal do Ceará, um centro com foco no agro, que é liderado pela Unicamp, e 2 centros em indústria, um que é liderado pelo Senai Cimatec na Bahia e outro pelo IPT de São Paulo. Então, esses centros eles são apoiados com recursos do MCTI, que vem dos recursos do CGI, Comitê Gestor da Internet, que são oriundos dos primeiros registros que se pagavam no país para a criação de domínios. Esse dinheiro ficava depositado na FAPESP e foi acumulando, foi criando uma gama de recursos, e com esse recurso que estão sendo apoiados esses centros, e também com parceria financeira e gestora da FAPESP. Foi lançado o 2º edital no final do ano passado, que já foi encerrado, para apoiar mais 2 novos centros de IA, um com foco em segurança cibernética e outro nos temas mais gerais de inteligência artificial, que que agora já está iniciando o processo de análise, as propostas que foram recebidas. Próximo, por favor. A gente tem também a rede de inovação e inteligência artificial da Embrap. Esses dados são dados de outubro de 2021, já deve ter aumentado esses valores, o número de empresas, o número de projetos apoiados, que a gente deve atualizar em breve, mas a Embrap já tem 19 unidades que tem foco em inteligência artificial, que atua naquele processo da Embrap, de 30% de cada parte, da Embrap, das empresas e dos institutos de pesquisa. Então, esses são números de projetos que estão sendo apoiados pela Embrapi, pela rede de inovação em IA. A próxima, por favor. Um outro programa que nós estamos trabalhando aqui agora, com essa demanda enorme em capacitação, é o programa MCTI Futuro, que foi lançado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia no ano passado, para apoiar ações para aumentar o contingente de profissionais para trabalhar em ecossistemas digitais. Então, em transformação digital, esse aqui não é só focado em IA, mas é um programa que a gente começamos com um programa que era o trabalho que o Ministério estava fazendo chamado Residência em TIC, que é um programa que é feito, que as capacitações são feitas com os recursos da lei, de aplicação da lei de TIC, e agora nós estamos ampliando para que a gente possa ter mais ações, eu vou apresentar a seguir, em transformação digital. Próximo, por favor. Então, a nossa expectativa é que com recursos do PPI, em projetos de capacitação em inteligência artificial e tecnologias emergentes, a gente tenha em 3 anos que a gente aporte 188 milhões de reais em projetos, Já temos aqui projetos em execução, projetos em fase de assinatura e em análise. Então, para esses próximos 3 anos, a gente pretende apoiar 180 milhões de reais em projetos de capacitação de pessoas, para que a gente tenha mais profissionais qualificados em transformação digital no país. Então, nós começamos esse projeto com esse programa que é conduzido pela Softex e que ele aplica, que os recursos são aplicados em institutos que são cadastrados no CAT da lei de TICs e que podem fazer projetos de capacitação. Então, aqui nesse mapa a gente já tem
onde estão os institutos que têm os projetos que estão fazendo os projetos dentro do Residência em TICs. Por favor, o próximo, Israel. Então, esse slide foi um slide que a gente estava discutindo numa reunião anterior, é a ampliação do nosso... Eu estava com o meu colega, o Hamilton, que também é meu colega, somos eu, Hamilton e o Henrique, que somos coordenadores da nossa diretoria, que nós estamos trabalhando na ampliação do MCTI Futuro. Então, a gente está discutindo com várias instituições lideradas pela RNP, um programa chamado Hacker do Bem, para capacitar pessoas para a segurança cibernética. Então, esse é um projeto que também já tem fase adiantada de discussão. Temos também um trabalho focado em letramento digital. Esse programa Hacker do Bem também, ele vai ser apoiado com recursos do PPI, do programa de prioritário das leis de TICs. Eles são patrocinados pelo recurso da lei de informática e também tem aplicação de instituições privadas. Um outro programa que a gente está trabalhando é focado em letramento digital, que é a capacitação em TIC direcionado a jovens estudantes. A gente já tem um piloto de uma instituição do Paraná, que está capacitando 2.000 jovens em todos os aspectos de transformação digital, lá do ensino fundamental, para que eles possam aprender a navegar nesse mundo digital e também tem um foco em capacitação de professores. A gente também tem um projeto que apoia a formação de pesquisadores, mestres e doutores, inteligência artificial, fotônica integrada em computação quântica, esse também com recursos da lei de TICs. O projeto Residência em TIC, que a gente quer ampliar, que eu já tinha falado nele, né, que agora no slide anterior, que a gente quer aumentar em larga escala esse modelo que está sendo feito do Residência em TIC, e para que a gente possa ter o maior número de pessoas formadas e para atender o mercado, que é uma ação, um problema que está atingindo o Brasil e outros países. Temos também a formação acelerada de programas e desenvolvedores de aplicativos na web, e acho que ficou uma lá embaixo. Pode subir, Israel, por favor? Pode subir um pouco? Acho que não. Não, acho que não. Então, essas são atividades que nós estamos agora. A gente vai levar essa proposta para a próxima reunião da Câmara da Indústria, para nós mostrarmos para os nossos parceiros e também para o MEC, juntarmos as ações que o MEC está fazendo em capacitação de pessoas e também dos nossos parceiros, para que a gente possa aumentar essa atividade. A gente também está discutindo um projeto com a Brascom de capacitação de pessoas, que em breve a gente vai contratar também, já foi aprovado e está em fase de implementação. Próximo, por favor, Israel. Aqui são os institutos que estão recebendo os recursos da lei de TICs e que têm os projetos já dentro do projeto de residência em TICs. O próximo, por favor. Acho que não tenho mais... e por fim, é um trabalho também que é muito forte na nossa agenda, é a cooperação internacional. O Ministério, por meio do Itamaraty, ele participa de todas essas cooperações internacionais. Esses são os países, as cooperações definidas como prioritárias, e a gente participa de reuniões de comissão mista, de eventos, tem programas já identificando parceiros, a gente coloca, nós colocamos as partes para conversar, então acompanhamos todas as reuniões dos grupos da OCDE, do G20, da União Europeia, então tem uma série, fora as cooperações país a país, que cada dia essa demanda de cooperação internacional aumenta mais. Existem, focado em inteligência artificial, esse grupo, o GEPAI, né, que é um grupo que estava sendo liderado pelo Canadá o ano passado, e agora, se não me engano, é a França que está liderando. O Brasil entrou no GEPAI o ano passado, então um grupo que discute ações de inteligência artificial no país inteiro. A OCDE, no final do ano passado, criou outro grupo de inteligência artificial,
Então, essas ações elas são muito fortes e a gente participa assim, na medida do possível, a nossa equipe acompanha e nós também convidamos, principalmente especialistas da rede Embrapi, para que possam nos ajudar de IA e de transformação digital nessas discussões internacionais. A próxima, Israel. Bem, as perspectivas agora para 2022 é a nova versão da e-digital, né? A gente está concluindo com base no processo de discussão que nós fizemos. A nossa expectativa é que ela seja lançada em final de maio e começo de junho. Essa estratégia ela vai nortear os trabalhos dos próximos grupos. A estratégia de inteligência artificial, né? A gente vai continuar a execução, implantar as ações previstas na estratégia, executar e implantar todas o que está nós vamos ter que atualizar os planos de ação das nossas câmaras, selecionar os 2 novos centros de pesquisa aplicada em IA, fazer uma divulgação mais forte da plataforma inteligente para municípios brasileiros, e a gente tem feito várias reuniões para buscar parceria para divulgar essa plataforma para cidades, para que os gestores das cidades possam utilizar e conhecer como eles estão, que é um modelo de maturidade para como as cidades estão em termos de cidade inteligente, ampliar o MCTI Futuro, que foi esse último, e buscar mais parcerias que queiram trabalhar com o Ministério e também colocar recursos para que a gente possa cada vez mais ter pessoas mais capacitadas, e também trabalhar com os editais do FNDCT para que possa dar suporte a essas atividades de transformação digital. Os 2 editais que nós estamos trabalhando agora são os editais para a inteligência artificial, que é um para apoiar startups e o outro para apoiar também ações, aplicações para o governo digital. Essas são as atividades que nós estamos, a próximo favor, que já é a nossa de encerramento, e agradecer a oportunidade, Israel, de apresentar aqui para vocês essa agenda que a gente tem, que é uma agenda extensa de trabalho nessa atividade de transformação digital. É uma agenda que nós só conseguimos tocar com essas parcerias que a gente faz, porque vocês vejam que é uma agenda enorme, né? E para que a gente possa conseguir esses resultados, sempre temos que ter as parcerias. Então, Israel, eu sei que foi extensa, né? Mas você até pediu para eu inserir mais outros slides, mas eu queria agradecer aqui a oportunidade. Obrigada. Muito obrigado a você, Eliana, pela extensa e abrangente apresentação. Respira um pouco aí, né? Você está quase 1 hora falando. Tomar uma aguinha, né? Isso, de temas tão importantes aqui para a nossa indústria, Eliana. A gente vê aqui 2 coisas. Primeiro, que os recursos que as empresas investem de lei de informática, recursos obrigatórios, como contrapartida prevista em lei, né, estão sendo bem aplicados e a perspectiva é de aplicação voltada, né, a temas reais de interesse da indústria e dos setores da economia. Não é só a nossa indústria que é beneficiada, e sim todos os setores da economia, o que leva ao segundo ponto positivo, que é a geração de negócios para o nosso setor. Nós vemos aqui, tivemos mais de 170 participantes de empresas, de institutos, parceiros associados ao IPDeletro e de outras entidades parceiras da BINE, e todos eles, né, estão aqui de alguma forma relacionados aos negócios gerados pelas iniciativas governamentais, né? Então a gente vê que o Ministério de Ciência e Tecnologia está cumprindo o papel de prover diagnósticos e ferramentas e assim conseguir com que as ações necessárias para a evolução da economia, transformação digital, tanto do governo como da sociedade, utilização massiva de ferramentas digitais e aí visando o futuro com inteligência artificial e outros temas está na pauta tanto do governo como das empresas e instituições parceiras. Helena, a gente tem aqui algumas perguntas, né? A primeira que todos estão fazendo no chat é se a apresentação será disponibilizada, né? Sim, você já tem ela, Isso. Pode disponibilizar, ok? Tá, então se você quiser tirar a apresentação, Israel, e aumentar a tela.
Então, informando a todos, né, que a apresentação será disponibilizada, a gravação também será disponibilizada. A gente vai passar no newsletter da BINI as instruções de acesso, tá, no próximo newsletter, então o pessoal fique atento às instruções de como acessar esse material. Agradecer pelo arquivo, né, da apresentação também, um trabalho do NCTI que vai ser disponibilizado. As dúvidas, eventualmente, podem ser dirigidas direto a esse e-mail que estava na tela. Deixa eu só voltar mais um minuto, e-mail, caso as pessoas desejem anotar novamente, Eliana. E também aqui a BINI fica à disposição, tanto através do nosso Departamento de Tecnologia e Política Industrial, do IPD Eletro, e também a assessoria de coordenação que cuida do assunto das câmaras, do relacionamento com as câmaras, que é a Kelly Caporali, que todos que conhecem, que está aqui à disposição para atender sobre esses assuntos, e também foi uma das idealizadoras desse evento. Uma pergunta, Eliana, mais voltada à parte técnica, tanto das câmaras quanto da Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, como tudo isso pode resultar no desenvolvimento conjunto dos projetos cooperados, visando a colocar o Brasil lá na fronteira tecnológica ou inserir o Brasil nos grandes grupos de pesquisa internacionais e colocar nossa indústria em condições de exportar para diversos mercados. Como que o Ministério de Ciência e Tecnologia enxerga essa integração de esforços? Bem, Israel, todo esse trabalho que a gente está fazendo, que você acompanha desde o começo, né? É um trabalho que a gente vem fazendo em parceria com diversos órgãos governamentais e com diversas instituições, associações, representantes de empresas. É buscando isso. É a gente identificar as demandas, buscar conseguir recursos, identificar parcerias. Então, por exemplo, esses centros de inteligência artificial que estão sendo apoiados, eles têm claramente esse objetivo. Então, os centros de inteligência artificial, eles são parcerias entre institutos de pesquisa, entidades governamentais, temos várias empresas que estão participando desses centros, você conhece, né, essa atividade. Então, a ideia da criação desses centros é exatamente isso, é colocar o Brasil nesse mercado, poder eu estou dando aqui o exemplo, mas é exatamente isso, é buscar as condições para que as coisas aconteçam. E também essas câmaras, esses fóruns que o Ministério coordena, que a própria gestão desses grupos, né, que você conhece bem, é muito o trabalho, para que nem todos sabem, mas o Israel, ele trabalha muito próximo, nos ajuda muito é uma das pessoas que nos ajudam nesse trabalho aqui do Ministério. Então, exatamente isso a gente buscar recursos para o que é preciso, trazer as demandas. Essa questão do projeto de normalização que nós fizemos, ele foi trazido por um grupo liderado pela BINI, pela VDI, pela BIMAC, e com base no que vocês trazem para o Ministério, é exatamente para buscar os recursos e juntar as partes para que a gente possa levar o Brasil para um estágio melhor. É esse sempre o nosso objetivo. Eu coloquei aqui no chat um link que todas essas informações que eu apresentei, elas estão nesse link. A gente tem mantido esse nosso site bem atualizado, a gente tem todas as informações lá, todos os documentos que eu falei de estratégias, as pessoas que estão participando, os grupos, quem coordena, então está tudo lá. Então a gente atualiza esse nosso site diariamente, né? Então tudo que vocês precisarem, vocês podem encontrar nesse link que eu coloquei aí. Então, Israel, é assim, vocês têm que nos ajudar e o trabalho, para quem acompanha o trabalho do Ministério, desde 2015, quando nós começamos a trabalhar nesse assunto, a evolução que nós já tivemos, ela foi muito grande. O que a gente precisava mesmo era ter mais dinheiro, né? O que a gente faz mais dinheiro. Mas mesmo assim, a gente tem buscado ter recursos para apoiar o que a gente consegue, né? No meio do caminho a gente teve corte
sempre temos corte de dinheiro de ciência e tecnologia, tivemos um corte grande no FNDCT, recuperamos parte dos recursos do FNDCT. A partir do momento que recupera, nós começamos a trabalhar em editais, então, mas a ideia é sempre essa. Obrigado, Eliana. Não, a sua pergunta foi muito bem respondida, né? Que todas essas ações, na verdade, servem para estimular, né, as pesquisas do setor e colocar o Brasil como um grande protagonista. Nesse sentido, a gente tem aqui mais uma última pergunta, que seria a integração dessas ações com a lei com os outros marcos legais, notadamente a lei de TICs e a lei do PADIS, agora que foram renovados, né? E tem ainda uma discussão no Ministério da Economia sobre a regulamentação do PADIS e eventuais aperfeiçoamentos nos dois marcos legais, muito visando o caso da indústria automotiva, que acendeu um alerta para todos, né? Uma situação de pandemia, uma situação emergencial, depender de um fornecedor no mundo, né, de uma região do mundo, traz ônus, mas traz bônus, mas também traz ônus para a nossa indústria e para todas as outras indústrias, né? Como que fecha o ciclo, né? Você tem o recurso da lei de informática aplicado em pesquisa, tem o recurso do PADIS aplicado em pesquisa em contrapartida de uma desoneração, e essas estratégias que você comentou sobre outras entidades parceiras que são os usuários dessa tecnologia toda, né? Então, o setor representado pela ABIN é o setor que produz formas, né, de desenvolvimento tecnológico, ferramentas, e ter os setores usuários, por exemplo, questão da capacitação, importantíssimo para o nosso setor, tem entidades que capacitam profissionais, né? Como que a gente consegue fechar o circuito, né? A BINE participa dessas ações, mas como essas empresas que estão nos assistindo podem também colaborar com as ações do Ministério, né, utilizando também dos marcos legais? Olha, com o PADIS a gente ainda não se aproxima muito. Com a lei de TIC, a gente agora está trabalhando direto com a coordenação responsável pela lei de TIC, com o responsável pelo PPI. Se você observar aquele último slide que eu apresentei do MCTI Futuro, o nosso recurso todo que está ali vem do PPI. Então, hoje, a gente, com exceção de um projeto que a gente vai apoiar com a Brascom, que é com recursos do FNDCT, todas essas ações a gente está trabalhando, a maioria, todas não, com recursos da lei de TIC, porque foi criado esse projeto que hoje está sendo gerenciado pela Softex, de residência em TIC, e que a gente está discutindo, porque o que acontece? Essa demanda da capacitação de pessoas, como eu falei, você participou de várias dessas reuniões, você viu que a reunião da Câmara da Indústria que nós fizemos, ela só falou em capacitação de pessoas. As 2 horas de reuniões que nós tivemos não teve outra pauta. A pauta foi só a necessidade de capacitar pessoas. Esse assunto, ele é, teoricamente, de responsabilidade do MEC, teoricamente. Mas a gente também pode fazer a nossa parte, né? A gente tem atividades que a gente pode fazer. Então, a gente está com a aproximação, trabalhando muito próximo do pessoal responsável pela gestão da lei de TIC, e hoje os projetos que a gente tem de capacitação de pessoas, eles estão vindo oriundos dessa aplicação que você falou. Então, as empresas que estão aplicando, que estão usando a lei de TIC, elas estão beneficiando essa capacitação, que nós entendemos que, como você falou, de fechar o ciclo, né? Elas também estão aí passando por os mesmos problemas, principalmente da falta de pessoal, né? Então, quando a gente usa os recursos da lei de TIC para capacitar pessoas, elas vão se beneficiar. Não é isso? Eu entendo assim. E eventualmente elas vão consumir produtos do setor, né, e vão trabalhar nos institutos e vão ser consumidores de produtos dos institutos e vão continuar consumindo produtos do setor elétrico e eletrônico, alimentando outras cadeias. E também estão ajudando a capacitar as pessoas que o setor tanto precisa, né? Sim, é um ciclo, é uma economia circular, entre aspas, para o nosso setor. Entendeu? Não tivemos ainda essa aproximação com o PADIS, né? Como você vê, a gente tem uma agenda grande, né? Então a gente vai
fazendo e por aprendizado, assim. O PADIS, acho que está um pouco, a ideia do PADIS é meio distante, né, do consumidor final, meio distante da ponta de capacitação do uso do software, mas é um elo importantíssimo da cadeia. Eu acho que conforme as ações do MCTI, em conjunto com outros ministérios, forem evoluindo, né, essa cadeia ela vai se aproximando mais e vai fechando o ciclo de transformação digital, né, da nossa indústria e da nossa economia. Bom, Liana, acho que é isso, acho que cumprimos bem o objetivo aqui, né? Gostaríamos de mais uma vez agradecer a você, agradecer ao diretor José Gontijo, aos parceiros Henrique Miguel e ao Hamilton Mendes, que também fazem parte da sua equipe, toda a equipe do MCTI, que sempre colabora muito conosco, né? Gostaria de deixar mais uma vez a BIN à disposição, tanto do Ministério como da nossa audiência, para as eventuais dúvidas, e você pudesse, por favor, fechar com as palavras finais para a nossa indústria. Obrigado. Obrigada, Israel. Eu que agradeço. Você sabe, você que acompanha de perto o nosso trabalho, você sabe que é um trabalho extenso, né? A gente tem esse trabalho todo que eu apresentei aqui, a gente começou em agosto de 2020. Temos pouco mais quer dizer, a gente juntou tudo, né? Que são ações que já estavam sendo executadas por outras áreas desde 2015, 2016, 2017. É um trabalho de evolução que o Brasil está tendo, e é importante é importante que as pessoas saibam, porque a gente é um trabalho mais de mobilização, o trabalho que a gente faz, né? De mobilização, de envolvimento, de cada vez mais envolver pessoas e nesse nosso trabalho. O que eu posso é agradecer e colocar aqui à disposição e contar sempre, continuar contando sempre com a ajuda de vocês, que a gente, sem a participação de vocês, o nosso trabalho é difícil da gente implementar toda essa agenda, que é uma agenda grande e importante para o país. Então, eu espero que a gente, em breve, a gente tenha uma estratégia de inteligência artificial, de transformação digital, que atenda e que a gente consiga realmente dar um passo, né, nesse tema no país. E agradecer a vocês e a todos que ficaram aqui me ouvindo falar quase uma hora. Obrigado, Eliana. Nossos colegas aqui dos associados estão manifestando aqui congratulações ao Ministério, a BNT também, aqui a Márcia Cristina representando a diretoria, a Kelly aqui da BINI. Muito obrigado, Eliana, e mais uma vez pela oportunidade, pela sua atenção em nos atender. Nós reforçando, nós vamos colocar a gravação, o arquivo disponível na página da BINI, e as dúvidas ou sugestões aqui estamos abertos a receber. Muito obrigado a todos. Muito obrigada.